Olá, a proposta para hoje é um acabamento lateral, feito junto. Enquanto estou tecendo a peça, já faço o acabamento. E ele é feito usando um fio, de preferência um fio bem resistente, porque esse vai ser o detalhe. Se eu ponho uma linha igual a que está sendo trabalhada ou fininha, ele acaba estourando depois o acabamento, e não é esse o efeito que a gente quer. Coloquei aqui pontos desde o início. Já coloco pente e peso, caso precise. Eu vou contar 4 agulhas para o acabamento. A quinta eu chamo para cima. Coloco o fio resistente nessa quinta agulha, passando simplesmente por cima. Não vou enrolar a agulha. Eu simplesmente passo ela por cima. E teço. Quando eu estou no carro à direita, eu ergo a agulha, a última agulha aqui à direita. Quando eu venho para a esquerda, eu ergo a quinta agulha. Eu vou deixar 4 para o acabamento, a quinta agulha sempre vai subir quando eu estou com o carro na esquerda. Pego o fio e só passo por cima da agulha. Estou na direita, elevo a última agulha e passo o fio por sobre ela. Aqui eu estou usando uma tonalidade parecida com a da lã principal. Não vai aparecer esse fio. Poderia ser inclusive uma cor bem contrastante, que só forme um detalhezinho, uma sombra. Também é um enfeite que poderia ser feito no acabamento. Mas, de preferência que seja o mais próximo, se você não quer esse efeito sombra. Quando vai sendo feita uma peça, esses 4 pontos que eu estou deixando para o acabamento precisam ser pensados em pôr a mais, porque ele vai ser encolhido. Então, sempre calcula, digamos, a quantia de pontos e acrescenta as agulhas a mais, tanto de um lado quanto do outro, se você vai fazer o acabamento nos dois lados, acrescenta agulhas a mais para fazer o acabamento. Opa, já errei. Não preciso trazer essa última agulha quando eu estou na esquerda. Eu trago a agulha interna. Para uma manta de pescoço, por exemplo, que você não queira um acabamento, ela sendo malha lisa ou sendo rendada ou algum outro trabalho em relevo que não queira fazer acabamento depois, né, em crochê, essa seria uma opção muito interessante. E esse acabamento, esses 4 pontos aqui, se forem rendado, você precisa abaixar as agulhas, não fazer o furadinho nele porque ficaria estranho. Pontos em jacar não tem problema nenhum. Traz a agulha para cima, normal. Pontos em relevo também não teria problema. Daí o acabamento sendo feito assim, numa outra linha, você consegue fazer ele parecer uma continuação e tendo acabamento também nas laterais. É uma forma muito interessante de fazer acabamento bem rápido e na máquina. Só lembrando de que esse fio precisa ser resistente. Se o acabamento vai ser feito nos dois lados, fios independentes. Um para o lado direito e um para o lado esquerdo. Eu não posso fazer o mesmo fio indo para lá e para cá.
E digamos que eu continue para cima até o final da peça, tiro da máquina. Depois que eu tirei o trabalho da máquina, remalhei o acabamento em cima, no caso de uma manta de bebê, por exemplo, ou uma manta de pescoço, remalhei todo o trabalho, venho naquele fio, seguro com os dedos e vou puxando lentamente. Se é um trabalho mais comprido, bem comprido, como uma manta de pescoço, você pode fazer de tempos em tempos, começando mais embaixo, puxa o fio, mais embaixo. Agora venho umas carreiras acima, sempre puxando o fio para que essa sobra desapareça lá em cima. Seguro com o dedo firme e vou puxando a sobra do fio. Vou mais para cima com as carreiras e vou puxando, sempre segurando com o dedo para esse fio ir desaparecendo. Ele fica arredondado na ponta e o fio colorido que foi usado aqui em linha, bem resistente, não aparece, porque ele é uma cor, uma tonalidade próxima à lã principal. Se fosse uma cor mais escura, por exemplo, um preto, marrom, verde, vermelho, ia se notar apenas uma sombra aqui. E no lado direito também. Ele fica um acabamento arredondadinho e dependendo da quantia de agulhas que se deixe para esse acabamento aqui, ele vai ficar ou mais largo ou mais estreito. Para uma manta de pescoço, por exemplo, 4 agulhas está uma espessura muito boa, não chegou a 1 centímetro. Para uma manta de bebê, poderiam ser mais agulhas. Para uma blusa, por exemplo, na lateral, ou um acabamento frontal também poderia ser feito assim. Quando não precisa de uma casa de botão, por exemplo, ficaria muito bom. Para uma peça de verão, ficaria um acabamento perfeito e rápido de fazer, porque ele é feito junto, no mesmo momento em que está sendo tecida a peça. Esse sarna aqui é o Toby, que ele quer ver o que eu estou fazendo. Ele quer dar opinião, né? Toby, vai para lá. Toby, vai para lá. Olha, é o dia inteiro assim. Então, essa é a nossa ideia para hoje. Um acabamento rápido de fazer e perfeito. Ele fica bem firme, não enrola a lateral e faz um efeito muito bom na peça. Dependendo do tipo de trabalho que você queira, essa é uma sugestão bem viável. Inclusive para outro tipo de trabalho, não somente em malha lisa. Ok? Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!